Muitas vezes o que nos faz ser derrotados não é o poder do inimigo. Então a pergunta é: o que tem impedido você de viver aquilo que Deus tem preparado para que você viva? Muita gente fica buscando experiências com Deus, mas será que apenas ter experiências diferentes é suficiente para que a nossa vida com Deus ela alcance novos patamares, ela alcance, sabe, novos níveis? Bom, nós vamos responder a essa pergunta durante esse vídeo. Meu nome é Jonathan Dolares, esse canal é um canal no qual nós falamos sobre a palavra de Deus, ensinamos sobre algumas coisas para a palavra de Deus. Não repara no cachorrinho saindo não, é a lobinha, foi ele esconder debaixo do sofá, que ela tá tímida, não quer aparecer na câmera. Tá nada, né? Veio aqui, ó. Quis aparecer sim. Olha aí, ó. Mas, voltando ao assunto do vídeo, nós vamos falar sobre algumas experiências com Deus que nós precisamos viver e o que é necessário para que a gente tenha essas experiências de uma forma real e verdadeira. Agora vai para lá, Lobinha, senão você me atrapalha. Partiu. Lá em Gênesis 32, no verso 22 ao 31, eu não vou ler o texto agora, mas eu recomendo que você leia depois, para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico, vai contar a história de Jacó em Peniel. A Bíblia diz que Jacó ele vai até o ribeiro de Jaboque. A Bíblia diz que Jacó vai até o ribeiro de Jaboque, ele atravessa todos os seus bens, todos os seus familiares, e ele fica sozinho ali, e ali ele se encontra com um homem, né, com um anjo talvez, e ele luta com esse homem até o romper do dia. Então aquele homem disse, olha, me solte porque eu preciso ir. E aí Jacó disse, olha, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Aquele anjo, então, toca na coxa de Jacó, Jacó não solta aquele anjo, então a Bíblia vai dizer que o anjo então diz para ele, olha, qual é o seu nome? E ele diz, Jacó. Após ele dizer isso, o homem fala, olha, o seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. E Jacó atravessou, terminou de atravessar ali, e quando ele saiu em Peniel, ele mancava porque o anjo havia lhe tocado. Mas o que essa história tem a ver com a nossa vida com Deus e com as experiências que nós vivemos com Deus? A primeira coisa que Jacó fez quando se encontrou com Deus foi atravessar todos os seus bens e a sua família para o outro lado e ficar sozinho. Alguns encontros que nós temos com Deus carecem de solitude, carece que nós estejamos verdadeiramente a sós, para que a nossa mente, o nosso coração esteja focado somente em Deus e não em demais coisas. Jacó nunca poderia se entregar verdadeiramente àquele encontro com Deus enquanto ele estivesse preocupado com a sua família, com os seus bens, com o seu gado, com os seus empregados. Portanto, ele atravessou tudo e ele ficou a sós. E o estar a sós, ele faz com que nós percamos os nossos apoios, os nossos suportes. Sabe, às vezes aquilo que está impedindo você de viver algo novo em Deus é o fato de você talvez estar muito focado no seu trabalho, ou na sua família, ou você ter coisas que te suportam e que façam com que você não tenha, talvez de uma forma tão forte, essa sua dependência de Deus. Sabe o que isso nos faz pensar? Às vezes, aquilo que nos impede de estar mais próximos de Deus são as bênçãos que Ele nos dá. Vou te dar um minutinho para você refletir sobre isso. Será que alguma coisa que Deus fez por você, talvez a sua família, o seu emprego, talvez o seu ministério na igreja, essas coisas não estão ocupando o lugar de central no seu coração? Sabe, na Bíblia nós temos alguns exemplos de homens que precisaram perder o seu apoio para poder realmente ter uma experiência diferente. Deus, por exemplo, pediu a Abraão que entregasse seu Isaac, que era aquele no qual a promessa de Deus iria se cumprir. Ou seja, o seu principal apoio. De maneira semelhante, Moisés teve que sair do Egito, perder todo aquele apoio de filho da rainha do Egito que ele tinha, né, de filho da filha do faraó, perder até mesmo o apoio da sua família, do seu povo que ele tinha naquele tempo, fugiu, ficou no deserto durante muito tempo, para depois voltar e cumprir aquilo que Deus tinha preparado para ele. Quando ele foi receber as leis de Deus, ele ficou 40 dias e 40 noites no alto do monte, em jejum, em oração e vivendo essa experiência com Deus. Elias, por exemplo, foi um grande profeta, muito usado por Deus, mas ele também precisou ficar sozinho durante um tempo. Na verdade, ele fugiu de Jezabel, caminhou durante 40 dias e 40 noites no deserto e depois ainda entrou numa caverna e dentro dessa caverna Deus falou com ele. Então veja que muitos homens de Deus precisaram estar longe da sua maior força, do seu maior apoio, para poder viver algo verdadeiramente poderoso com Deus. Então a pergunta é, o que tem impedido você de viver aquilo que Deus tem preparado para que você viva? O que tem te afastado de Deus? Será Isaac, como foi com Abraão? Será
o poder do Egito, a riqueza do Egito, como era com Moisés? Será que eram os bens e a família, como foi com Jacó? Eu não sei aquilo que te afasta de Deus, mas eu quero te dizer que hoje o Senhor te convida a colocar tudo em segundo plano e colocar a presença dele em primeiro lugar, e então você vai viver as verdadeiras experiências que ele tem para você. Mas ainda temos coisas a aprender nesse texto. E a próxima coisa que eu queria falar com você, que precisa acontecer em um encontro verdadeiro com Deus, um encontro transformador com Deus, é lutar sem desistir, mesmo que a luta pareça impossível. E por que eu estou dizendo isso? A Bíblia vai dizer que Jacó, ele agarrou-se, né? Tem até um hino que diz que Jacó segurou o anjo e não o abandonou até que amanhecesse. Se você for ler a Bíblia e ver alguns relatos, você vai perceber que um anjo é um ser poderosíssimo. Eu anotei aqui algumas coisas que eu queria compartilhar, algumas pesquisas. Olha, lá em Êxodo, no verso 12 e 23, a Bíblia diz que o anjo do Senhor matou todos os primogênitos do Egito em uma única noite. Em 2 Samuel, capítulo 24, versos 15 e 16, a Bíblia diz que um anjo de Deus matou 70 mil homens no acampamento de Israel ou na cidade de Israel, devido a uma desobediência de Davi. Lá em 2 Reis, capítulo 19, 35, e também Isaías, no capítulo 37, verso 36, a Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor foi até o acampamento da Síria e matou 185 mil soldados. Bom, se a gente for parar para pensar, era impossível que Jacó vencesse aquela batalha, mas isso não fez com que ele desistisse de lutar. Ele permaneceu em sua batalha até o romper do dia. E tendo feito isso, ele alcançou de Deus aquilo que ele estava buscando, né? A sua bênção que ele estava pedindo. Muitas vezes o que nos faz ser derrotados não é o poder do inimigo, e sim a nossa fraqueza em continuar lutando quando tudo parece impossível. Deus está falando com pessoas que nesse momento estão enfrentando dificuldades que parecem ser maiores do que as suas forças, que estão enfrentando situações que parecem ser impossíveis, e Deus está te dizendo: não desista, porque é nas maiores batalhas que você vai alcançar as maiores vitórias. É quando tudo parece impossível que Deus tem algo grande para fazer em você e através de você. Você não se lembra da história de Davi? Ele teve que matar primeiro leão, ele teve que matar ursos, para depois vencer Golias, depois ser perseguido por Saul, mas por fim ele se tornou rei de Israel. Deus tem um trono para a sua vida. Deus tem algo para te entregar, desde que você permaneça lutando e você não desista da batalha que ele te deu, para que você vença. A quarta coisa que nós observamos nesse texto é que Jacó precisou rever a sua identidade. O anjo pergunta a ele: quem é você? Qual é o seu nome? E não há como nós não nos lembrarmos de quando o seu pai Isaac lhe fez a mesma pergunta: quem é você, meu filho? E ele disse: eu sou Esaú. Ele não assumiu a sua identidade. Desde sempre, Jacó estava tentando ocupar o espaço que não era dele, uma posição que não pertencia a ele. Ele não queria ser quem ele era e queria ser quem outra pessoa era. Foi por isso que ele tentou negociar com Esaú seu direito de primogenitura. Foi por isso que ele roubou a bênção do seu irmão mais velho. Mas a palavra de Deus vai dizer que naquele momento ele então reconhece: eu sou Jacó. Eu sou aquele que enganou meu próprio irmão. Eu sou aquele que mentiu para o meu pai. Eu sou aquele que fugiu do meu sogro. Eu sou aquele que está cheio de problemas e dificuldades na vida, mas eu sou Jacó. Esse sou quem eu sou. Muitas vezes o que Deus quer de nós não é que nós sejamos perfeitos, mas é que nós saibamos reconhecer quem nós verdadeiramente somos. Quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos pecados que precisam ser superados. E se a gente abrir o nosso coração e nos entregarmos a Ele verdadeiramente, Ele vai transformar a nossa vida. Jacó só se chamou de Israel, só teve o seu nome mudado depois que ele reconheceu que ele era Jacó, depois que ele percebeu quem ele era. E aí ele passou a ser um príncipe de Deus. Deixou de ser o enganador e passou a ser um príncipe de Deus. Deus está dizendo para pessoas que você precisa reconhecer: eu sou o pecador e Deus vai te santificar. Eu sou fraco e Deus vai te fortalecer. Eu não consigo sozinho e Deus vai te capacitar a conseguir com a ajuda do Espírito Santo de Deus na sua vida. O que Deus quer de nós é que nós possamos reconhecer aquilo que Ele é e a necessidade, a carência que nós temos de que Ele faça em nós aquilo que nós não podemos fazer sozinhos. Jacó reconheceu quem ele era e por ter reconhecido, Deus o transformou. O Senhor mudou a sua história, mudou o seu nome e mudou tudo que haveria nele a partir daquele momento.
E aí, Jacó, depois daquele tempo todo, ele sai do Val de Jaboque, ele atravessa Peniel, mancando. E isso nos leva ao quarto ponto. As mudanças, as transformações que nós temos ao nos encontrar com Deus precisam ser visíveis, precisam ser reais. A mudança que aconteceu na história de Jacó se tornou visível. Ele saiu dali mancando e todo mundo que olhou para ele falou: olha, algo de diferente aconteceu com Jacó. Ele não é mais o mesmo. E nas nossas vidas, os encontros que nós temos com Deus, eles precisam gerar uma transformação que se reflita, que as pessoas possam realmente ver. Tem muita gente que se diz cristã, que se diz servo de Deus, mas a vida dele não tem diferença nenhuma de antes e depois dele se converter. Ou, se tem alguma diferença, uma diferença que só faz para ele. Ah, eu sou mais feliz, ou eu estou mais em paz, mas isso não reflete na vida de ninguém, só reflete na vida dele. Ele continua sendo grosso, continua sendo desonesto, continua fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas Jacó, ao se encontrar com Deus em Peniel, teve uma transformação real. Ele nunca mais foi um enganador, ele passou a ser o príncipe de Deus. Eu faço uma pergunta para você. Como têm sido as transformações que Deus faz na sua vida? Elas têm refletido na história das pessoas que estão ao seu redor, daqueles que caminham com você? Porque se não estão, você precisa refletir sobre isso. E aí, o quinto ponto é que aquilo que aconteceu com Jacó mudou a história do seu povo, da sua descendência. Os encontros que nós temos com Deus, eles têm que ser capazes de gerar transformações que vão refletir para a nossa história, que vão mudar o nosso caminhar dali para frente e que nunca mais vão fazer com que nós sejamos os mesmos. Peço que você se inscreva, que você curta o vídeo, compartilha, porque isso ajuda tanto o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas, né, com interesse em vídeos parecidos, quanto também ajuda o canal a crescer. Isso é muito importante, porque nós temos o objetivo de propagar a palavra de Deus e levar o evangelho para mais e mais pessoas. E que Deus te abençoe, no nome de Jesus.